como que eu saí de completamente sedentária em 2021 para completamente obcecada por exercício físico e 2 vezes meio maratonista. Eu sou a Olga. Eu gosto de falar basicamente sobre qualquer coisa, mas hoje eu queria falar sobre exercício físico. E como eu saí do sedentarismo pra, amar fazer atividades físicas. Primeiro de tudo, e eu acho que é o mais importante, é você ter um motivo que realmente vai fazer você mudar. Então, no meu caso, eu fui para uma consulta médica de rotina. Meus exames de sangue deram bastante alteração, coisa que nunca tinha dado. E meu médico disse: olha, você precisa dar uma olhada para isso. Você precisa fazer exercício físico, você precisa reduzir a quantidade de delivery, você precisa melhorar a sua alimentação, esse tipo de coisa. E um contexto importante: meus pais têm uma alimentação muito balanceada, muito saudável. Então, na minha casa, todos os dias sempre tinha salada, sempre tinha comidas variadas e enfim. E depois que eu saí da casa deles, eu fui pra casa do meu avô e lá também, era uma alimentação muito boa. E o que acontece é que depois que eu saí da casa da minha avó e eu comecei a morar com meu namorado, a qualidade da minha alimentação caiu muito, porque a gente começou a pedir muito delivery, a gente tinha uma rotina um pouco mais bagunçada, assim, em questão de alimentação. As comidas que eu cozinhava, elas não eram as comidas mais saudáveis do mundo, então isso impactou muito, mas eu sempre comi muita salada, muita verdura, muita fruta, isso eu sempre mantive, mas o restante estava meio desbalanceado. Então esse é um contexto importante. E o outro também é que eu sempre fui uma criança muito ativa, muito ativa. Então eu sempre fiz esporte, meus pais moram num lugar onde tem muita trilha, então eu sempre fiz trilha, eu sempre fiz muita caminhada, esse tipo de coisa, então esse também não era um problema pra mim. O que impactou muito, assim, pra eu sair desse lugar e ir pra um lugar de sedentarismo foi, primeiro, a rotina da faculdade. Então, de 2015 até 2020 eu fiz faculdade e com a rotina que eu tinha, assim, cara, eu não ia conseguir encaixar, fazer um exercício físico por nada nesse mundo. E depois veio a pandemia, que também dificultou muito toda essa rotina, assim, como um todo, né? E aí, o que acontece também é que eu comecei a trabalhar de casa em 2021 também. E então eu não tinha mais meio que motivos, entre muitas aspas, para sair de casa. Então, eu fiquei realmente muito entregue ao sedentarismo e eu passei por um momento em que eu trabalhava muito. Então, eu tava sempre trabalhando, eu tava sempre fazendo alguma coisa. Então, eu tive muita dificuldade no início para separar o home office da minha vida pessoal. Eu acho que eu posso fazer um vídeo só sobre isso também. Então, eu não encontrava tempo para cuidar de mim. E aí, eu tive esse acorda garota do meu médico que disse que eu realmente precisava cuidar mais de mim e procurar fazer exercício físico, melhorar minha alimentação e enfim. E aí, eu procurei um acompanhamento com uma profissional, então ela passava treinos para eu fazer em casa. E aí e esse é o segundo passo, é você pensar metas que são atingíveis para você. Não é para a pessoa da internet, não é eu que estou te dizendo, e tem que ser metas que sejam realmente atingíveis, porque senão elas geram frustração. Então no início eu queria fazer exercício de segunda a sexta. E aí eu tinha que fazer esse treino em casa. Isso também ajudava muito, né? Não tinha tempo de deslocamento, eu não precisava sair de casa para fazer. Então isso me ajudava a entregar os treinos. Então eu tinha feito um acordo comigo de fazer treinos de segunda a sexta. E aí, primeira semana ótima, segunda semana ótima, aí depois a partir da terceira você já começa a ficar com preguiça. Ai, hoje não vou, hoje não quero fazer. E o que eu descobri? Que é o terceiro passo, é você adaptar o que é melhor para a sua rotina. Então, eu queria fazer de segunda a sexta e eu fazia, acho que no horário depois do trabalho. Então, às vezes eu estava trabalhando muito, eu não conseguia fazer, ou então eu já estava muito cansada, eu não queria fazer. Então, eu mudei o horário para fazer os meus treinos antes de começar a trabalhar. Então, eu já tinha uma disposição maior de manhã cedo, então eu já entregava os meus treinos e meio que já tirava isso da minha frente. Outra coisa que eu reparei é que na sexta-feira eu tava sempre muito cansada e eu não conseguia entregar treino na sexta-feira. E aí eu comecei a mudar pra, ao invés de eu fazer treinos de segunda a sexta durante a semana, eu comecei a fazer um treino no domingo e eu fazia de segunda a quinta, porque de qualquer forma, na sexta-feira eu já não precisava treinar e eu descansava sexta e sábado.
Então, isso ajuda muito. Então, é muito você entender a sua rotina e entender o que faz sentido pra você e o que você consegue encaixar na sua rotina e fazer metas atingíveis. Então, não adiantava eu dizer que eu ia sair do zero pra me exercitar 7 dias na semana, porque não ia rolar. Ia ter uma hora que eu ia falhar e que eu não ia querer ir no dia seguinte porque eu já tinha falhado. Ia também aceitar a nossa falha. Então, tipo assim, hoje eu não fui, beleza, amanhã eu vou. Uma vez tem um youtuber que eu gosto muito e uma vez ele disse que o que você o ideal é que você não faça que você falhe 2 dias seguidos, porque aí você já provavelmente não vai mais voltar. Então, o ideal é que você não falhe 2 dias seguidos, porque senão você dificilmente vai voltar ou vai demorar muito mais pra voltar. Então, se der um descanso, mas no dia seguinte, vá. Ou então faz um acordo de, são X dias por semana e você encaixa na sua semana quando que você vai fazer e considera que é um compromisso e que que não é um compromisso negociável. Então, esse é mais um ponto. O terceiro ponto, eu acho. O terceiro ponto é encontrar alguma coisa que você goste de fazer. Existem coisas que não são negociáveis, que é a parte de, tem que fazer musculação. Realmente tem que fazer musculação. Mas pra você mudar completamente a chave, você tem que encontrar coisas que você gosta de fazer. Não adianta ir só na moda e você se obrigar a fazer alguma coisa todos os dias e que nunca é bom pra você. Então, não adianta. Você tem que encontrar alguma coisa que você gosta de fazer. Então, existem milhões de esportes e coisas que você pode gostar. E eu digo por experiência própria na maioria das vezes a musculação ela não vai ser legal, mas ela é inegociável. Então hoje em dia eu não falto na musculação porque eu gosto muito de correr e pra mim a corrida é um inegociável e pra eu correr bem e correr feliz e sem dor, eu preciso fazer musculação. Então os dois foram alinhados dessa forma. E como que é o processo pra você escolher alguma coisa que você goste? É você testar. Então, mas não sempre vai ser divertido, nem sempre vai ser bom. Assim, eu amo correr, eu acho tudo fazer treino de corrida, mas às vezes simplesmente não, pra mim não dá. E eu tô cansada e eu não tenho espírito pra fazer um treino. E às vezes eu vou no treino, eu fico muito cansada e ele não é um treino bom. Então pode acontecer. Então, o importante é que, tipo assim, no saldo você goste de fazer aquilo que você tá se propondo a fazer. Então, no meu caso, foi uma corrida que um belo dia eu olhei no TikTok e achei de bom tom sair pra correr. E eu me apaixonei pelo processo e, tipo assim, não é negociável pra mim parar de correr. Então, foi basicamente assim que eu virei meio maratonista. Eu gosto muito de correr, eu gosto muito de correr por muito tempo. Então, isso me ajudou muito a virar essa chave também. E eu só comecei a correr, acho que em 2023. Tipo assim, no final de 2023. Então, eu passei 2 anos só na musculação. Mas hoje em dia também eu nado, então pra mim é muito gostoso nadar, é um tempo que eu uso pra pensar, então existem diversos esportes, é encontrar o que mais se encaixa pra você e o que mais faz sentido pra você. Não fazer uma coisa só porque tá todo mundo fazendo, porque não vai ser legal e às vezes a gente vai abandonar no meio do processo. Então é importante encontrar alguma coisa que a gente goste. Coisa também que é um plus, assim, é você ter um objetivo, novamente, que seja atingível, mas que ele tenha ele peça um pouco de empenho. Então, correr uma maratona, ele pede bastante empenho. Mas você ter pequenos objetivos, assim, que você possa se recompensar por eles. Então, se eu correr 5 quilômetros sem parar, sei lá, eu vou comprar alguma coisa que eu tô pensando tem muito tempo, mas ainda não tive coragem. E sejam coisas que caibam no seu bolso. Então não adianta gastar muito dinheiro com uma coisa que não cabe no seu bolso, porque vai virar um processo muito ruim. Eu acho que é isso. Que o mais importante é você ter um motivo pra começar e um motivo pra você continuar onde você está e você realmente gostar do processo e do que você está fazendo, porque não adianta você fazer alguma coisa que você não gosta só porque tá todo mundo fazendo. Então, essas são minhas dicas pra hoje. E depois eu vou fazer um também sobre como equilibrar um pouquinho da vida pessoal e a vida de trabalho, trabalhando de casa. E sendo que a sua casa é o seu próprio escritório e você tem um mínimo de flexibilidade de horários para trabalhar a mais e também para trabalhar a menos.